Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas, meus amados. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Passando aqui, louvado seja Deus, para partilhar um pouquinho de uma experiência que eu tive, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há muitos anos atrás, Amados, eu morei muito tempo, de aluguel, como eu sempre falo aqui. E do lado da minha casa tinha uma mulher que ela não servia ao Senhor. Ela servia, aos demônios, Eu não sei se ela ainda é viva, mas ela era, aquela macumbeira mesmo de mão cheia, como fala no interior. Mas era uma pessoa boa. Ela nunca tinha me feito mal nenhum, Aos meus olhos carnais, era uma pessoa boa. Ela nunca tinha feito mal a mim. E só que quando foi um dia, eu sempre orava pela vida dela para que o Senhor a guardasse, Porque para mim era uma pessoa boa. Para que o Senhor guardasse, para que o Senhor protegesse, para que o Senhor libertasse. E uma certa vez eu tive um sonho. Eu estava orando, E por ela, eu sempre orava por ela e de repente eu tive esse sonho, Um certo dia eu tive esse sonho que eu estava na minha casa e de repente eu olhava para a casa dela e eu via ela, no terreiro, onde ela fazia os trabalhos dela. E ali eu via o meu caixão, eu via eu dentro do caixão. Eu via aquela coroa, que coloca em cima do caixão. Eu acho que é coroa, que fala o nome daquilo ali. Aquela coroa de flores que coloca no caixão, Eu via tudo, Eu via tudo. E eu via uma cobra também no meio da minha sala. Eu vi uma cobra enorme enrolada no meio da minha sala. E aquela mulher, ela estava com vários amigos e amigas, aquele pessoal que trabalhava com ela, todos vestidos, de branco, com aquelas roupas que eles vestem quando eles vão servirem, as entidades deles, E eu via no sonho tudinho, eu via uma vela grande acesa, aquela vela grande de 7 dias que ela queimava constantemente, debaixo de um pé de mangueira que tinha, ali, aquela mangueira cobria a laje ali daquela casa também que eu morava, era uma mangueira muito grande, muito alta. Até hoje eu acho que ainda tem esse pé de mangueira lá, Hoje eu não moro mais lá porque o Senhor me abençoou com a minha casa própria, graças a Deus. E eu tive este sonho, com ela no quintal dela, eu via meu caixão, eu via eu morta, eu via uma cobra na sala da minha casa, via a coroa, aquela coroa de rosa que bota em cima do caixão quando a pessoa morre. E eu via, tudinho ali. E de repente, ela olhava assim para mim e eu olhava para ela assim no sonho e eu começava a repreender. Eu começava a dizer para ela: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Que ele te repreenda, nenhum mal vai pegar na minha vida. E eu começava, a repreender todo o mal ali naquele sonho. Eu via que eu estava ali naquele caixão, mas ao mesmo tempo eu estava ali de pé em cima daquela laje da minha casa. E quando eu acordei, amadas, eu acordei mesmo orando, do jeito que eu estava no sonho, eu acordei orando, suada, e eu estava com uma botijinha de óleo ungido, e eu estava na laje da casa que eu morava de aluguel, ungindo aquela laje. E por incrível que pareça, irmãs, quando eu acordei, aquela mulher, ela estava em pé na porta da cozinha dela, toda vestida, de branco, aquelas roupas que eles se vestem ali, quando vão invocar ali. E ela estava desse jeito, e ela olhava para mim assim, assustada, e eu acordei, abri a porta e comecei a guerrear naquela laje ali, da minha casa, que ficava em frente com a porta da cozinha dela. E depois desse dia, amados, Deus abriu os meus olhos, e eu vi que eu enxergava que ela era uma pessoa boa, mas era nos meus olhos carnais, mas com os meus olhos espirituais, Deus pôde me mostrar que havia uma maldade ali contra a minha vida. Mas, amadas, eu nunca tive medo, das trevas, porque eu sempre andei com Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus, essa é a minha vida do Senhor.
e eu nunca tive medo. Então eu continuei com a minha postura de crente, que eu sempre fui crente mesmo, enjoada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E comecei, né? Não falei nada com ela, do sonho nem nada. Comecei todo dia a falar do amor de Deus para aquela mulher. E aquela mulher, ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica, numa igreja cristã. E quando foi um dia, eu convidei ela para o culto e ela foi. E ela foi umas 3 vezes para mim ainda para os cultos. Só que Deus me abençoou com a minha casa própria em outro bairro, aqui onde eu estou. E eu vim embora e não teve mais como eu levar ela para a igreja, né? Então, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela pôde ouvir a palavra de Deus, eu evangelizei muito ela. E um dia ela falou para mim assim, ela disse assim, Rê, eu não gostava de você não, mas hoje eu gosto. E outra coisa também, eu achava que você não era crente não, mas você é crente, porque eu vejo muitos crentes que a gente quando olha, a gente sabe quem é e quem não é. Mas você realmente, você é crente. E eu fiquei olhando e eu sabia por que ela estava dizendo aquilo. Eu sabia porque ela havia feito aquela obra, né, para me matar e não conseguiu. Porque a mão de Deus estava sobre a minha vida e estava, está e sempre estará sobre a minha vida. Né? E eu sabia porque ela estava falando aquilo. Ela disse assim, mas tal pessoa, que era outra irmã que morava embaixo da casa onde eu morava, tal pessoa não é crente não. Tal pessoa não é crente não, mas você é. Porque eu já vi 2 seres acompanhando quando você sai da sua casa para a igreja. Um de um lado ou do outro, você não vê. Mas eu já vi. 2 seres, eles levam você e traz você. E é muito bonito esse ser que eu vejo acompanhando você. E ali, amados, a gente começou, né? Teve assim, a nossa amizade assim foi diferente depois desse dia. Eu comecei a falar muito de Jesus assim para ela. Eu vim embora, ela ficou muito triste porque eu vim embora. Mas, amadas, eu voltei lá, né, algumas vezes, mas não tinha ninguém para levar ela, né, para a igreja. Então, amadas, né, passando assim para compartilhar essa experiência que eu vivi, né, com esta pessoa, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que serve aos demônios. Não sei se ainda serve, né, mas servia, né, que tentou me matar com obra de macumba, mas não conseguiu. Por quê? O crente, quando ele está com a vida no altar, macumba nenhuma vai pegar. Quando o crente está verdadeiramente com a vida no altar servindo ao Senhor, com sua vida restaurada diante do Senhor, o mal ele vai vir, mas vai bater em retirada. Né? O que eu quero dizer? O que eu quero passar para vocês? Faça uma aliança com Jesus. Muitas das vezes as coisas acontecem na sua vida, mortes inesperadas, né? Desgraças na família, separações, divórcios, mulher estranha no casamento, frieza na vida conjugal do casal, e a pessoa não entende o porquê aquilo ali está acontecendo. Muitas das vezes são obras de feitiçaria, são obras de macumbaria. São obras das trevas que foram arriadas e você nem sabe que está ali preparado, esperando só uma brecha. Porque quando aquele trabalho é arriado, porque aquela mulher me confessou muitas coisas depois desse dia. Ela falava muitas coisas para mim. Que quando o trabalho é arriado, ele não pega rapidamente naquela pessoa. Ele fica ali aguardando, esperando o momento certo para poder agir dentro daquele lar, na vida daquela pessoa, acamar aquela pessoa em um leito. Muitas pessoas vivem doentes hoje, num leito de dor, anos e anos, ficando toda atrofiada, e atrofiada ali, não sabe o que é. E muitas das vezes é obra de macumba que foi feito para aquela pessoa e a pessoa não consegue se despertar e entender que é uma obra do mal ali. E gasta tudo com o médico não resolve nada, nada passa, porque há um espírito imundo sendo alimentado para destruir a vida daquela pessoa. Se a minha vida não estivesse no altar, eu estaria morta hoje. Porque eu vi aquela cobra enorme no meio da minha sala. Eu via nitidamente aquele caixão e eu dentro. Eu vi aquela coroa, mas eu levantei já guerreando, clamando ao Senhor, abri a porta de noite. Eu não sei como eu não caí daquela laje, porque quando eu acordei, abri o olho, tomei consciência, eu já estava naquela laje e eu estava ungindo aquela laje toda, né? E ela estava na porta da cozinha da casa dela, olhando para mim. Quer dizer, já era de madrugada, eu não sabia que ela estava acordada, trabalhando para fazer o mal para a minha vida. Mas estava e Deus fez eu ver.
Então não se deite, não vá dormir sem orar. Não vá dormir sem interceder. Ore pela tua vida, interceda pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento, a tua saúde, porque o mal, ele sempre trabalha para me parar, a mim e a você. O mal sempre ele está de pé, querendo parar a mim e a você. Mas se eu e você estivermos na presença do Senhor, Deus vai estar na frente, vai estar na nossa frente, jogando por terra todo o mal, jogando por terra toda obra de macumba, toda obra de bruxaria, todo encantamento, toda magia. Não vai ter demônio que resista de pé, porque Deus está conosco para nos dar a vitória. Amém, minhas amadas e meus amados? Coloque isso em prática. Não se esqueça que o mundo espiritual existe, o mal existe e as trevas, ela nunca para. Elas sempre estão a trabalhar para destruir a minha e a sua vida. Mas o nosso Deus, ele é maior. Se você não tem uma aliança com Cristo ainda, faça, porque ele quer te dar vitória, ele quer te guardar e ele quer te levar para perto dele quando você partir desta terra. Ele quer preparar um lugar para você. Ele quer que você passe a eternidade com ele, ao lado dele, e não ao lado do inimigo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.